amputações sem anestesia, sangrias e estranhos remédios que misturavam fezes de pombo e saliva. Conheça a fantástica, assustadora e sobrenatural medicina da Idade Média. O progresso científico é necessariamente um processo descontínuo, em que avanços se alternam com períodos de estagnação. Disso, a história da medicina é um exemplo. Durante muito tempo predominou, na antiguidade, a visão mágico-religiosa, segundo a qual a doença era resultado de castigo dos deuses, de maldições ou de feitiçaria. Assim, a epilepsia era chamada doença sagrada, seria a manifestação da posse do corpo por divindades. Mas então, na Grécia clássica, surgem Hipócrates e seus discípulos, sustentando que a enfermidade tinha causas puramente naturais, ligadas ao modo de vida, alimentação, ao meio ambiente. Sagrada, a epilepsia? Claro que não. Doença, sim, mas doença como outra qualquer. Claro que era preciso ter coragem para defender ideias assim, mas Hipócrates e a escola hipocrática tinham prestígio. Suas concepções foram incorporadas pela Roma Imperial e desenvolvidas por Cláudio Galeno, no século II, em uma gigantesca obra que sintetiza praticamente todo o conhecimento médico da época. Minado pela corrupção e pela pobreza de grande parte de uma oprimida população, assediado pelos povos bárbaros, o Império Romano entrou em declínio. Nesse processo, aliás, as doenças desempenharam um papel significativo. Malária, peste e varíola dizimavam populações e tropas. Contra essas doenças os médicos de então muito pouco podiam fazer. A queda de Roma marca o começo da Idade Média. O cristianismo, perseguido no Império, será agora a religião da maioria da população. Aos pobres, aos deserdados, aos servos, aos aflitos, aos doentes, oferecia uma explicação para as pestilências e o conforto espiritual necessário em época de tanto sofrimento. E o cristianismo tinha sua própria concepção sobre a doença. Esta frequentemente um resultado do pecado. Exemplo era a lepra, na qual estava implícita a maldição bíblica. Diz o Levítico, livro do Antigo Testamento, quem quer que tenha lepra será pronunciado impuro e deverá morar sozinho. Verificada a doença, e o diagnóstico, como se pode imaginar, era muito impreciso, incluindo certamente outras doenças da pele. O leproso era considerado morto. Rezava-se a missa de corpo presente e ele era enviado a um leprosário, instituição que se multiplicou na Idade Média, ou tinha de vagar pelas estradas, usando roupas características e fazendo soar uma matraca para advertir a outros de sua contagiosa presença. Já as epidemias eram consideradas um castigo divino para os pecados do mundo, outra ideia bíblica. Mas, sendo um castigo, a doença podia funcionar como penitência e absolvição. Uma vida virtuosa levaria então à cura resultante da graça divina. Ou seja, a religião proporcionava um sentido para o sofrimento. Quando em 251 a peste assolou Cartago, sob ocupação romana, no norte da África, o bispo Cipriano consolou os cristãos. Morrer significa ser libertado deste mundo. Poderia representar um castigo para os pagãos e os inimigos de Cristo, mas para os servos de Deus era uma feliz partida. Verdade. Estavam morrendo tanto os justos como os pecadores, porém, dizia Cipriano, os primeiros eram chamados para o gozo, os segundos para a tortura eterna. A pestilência fazia assim uma conveniente triagem. O poder divino da cura poderia ser delegado aos reis, por exemplo. Essa foi a origem de um procedimento conhecido como toque real, usado no caso da escrófula, a tuberculose dos gânglios linfáticos. Essa doença, muito comum então, sobretudo em crianças, era transmitida pelo leite de vacas como mastite tuberculosa. Hoje, graças à pasteurização do leite, um procedimento que mata os micróbios da tuberculose, praticamente desapareceu. A escrófula não era uma doença mortal, mas causava um grande transtorno para o paciente. Os gânglios, situados em geral no pescoço, fistulizavam, isto é, formava-se um canal que ia se abrir na pele, e por ali saía uma substância viscosa, o cásium, resultante da infecção. A criança doente era levada, em determinado dia, ao rei, que lhe punha as mãos, dizendo, eu te toco, Deus te cura. Por causa disso, a doença era conhecida como mal do Roi na França e Chickenseville na Inglaterra. Pergunta, o toque real curava mesmo? Bem, o fato é que a escrófula pode regredir espontaneamente. E essas remissões ocasionais contribuíam para manter o prestígio do procedimento e do monarca que o executava. Também exerciam poder de cura as relíquias de santos e locais sagrados,
para onde os doentes eram muitas vezes levados em peregrinação. Alguns desses caminhos ficaram famosos e são percorridos até hoje. Ao lado do cristianismo e da corrente mística que ele carregava, a Idade Média herdou tradições e práticas supersticiosas surgidas com o declínio do Império Romano. Acreditava-se, por exemplo, que as doenças eram causadas por emanações de regiões insalubres, os chamados miasmas. A denominação malária vem daí, significa maus ares. A propósito, essa concepção não estava totalmente equivocada. De fato, o mosquito transmissor da malária se prolifera em regiões pantanosas, em que o odor não é dos melhores. Se havia superstições para explicar as doenças, havia também aquelas que visavam promover a cura. O livro de Medicina Praecepta acerca dos preceitos da medicina, escrito por Serenus Samonicus, famoso médico da Roma antiga, recomenda que os doentes usem um amuleto com a palavra mágica abracadabra. Sextus Plácidus, médico do século V, tratava de febres com uma felpa de madeira de uma porta por onde passou um eunuco. O doutor Marcellus Empiricus, que viveu na França entre os séculos IV e V, cuidava de lesões oculares tocando-as com 3 dedos e cuspindo. O encantamento valia também para venenos. Era comum também a associação entre as doenças e os astros ou constelações. Assim, Aquário estava ligado aos joelhos, Libra aos rins, Peixes aos pés. Saturno, o planeta mais distante de rotação mais lenta, a astronomia e a indústria de telescópios também não eram tão evoluídas, condicionava o surgimento da melancolia. Também se recorria à numerologia, os números correspondentes ao nome do paciente indicariam se o prognóstico da doença era favorável ou não. Em relação à medicina como ciência, e até mesmo em relação às medidas higiênicas, havia desconfiança, quando não franca hostilidade. Tertuliano dizia que o evangelho tornava desnecessária a especulação científica. Para São Gregório de Tours, era blasfêmia consultar médico em vez de ir à tumba de São Martinho. Avisava São Jerônimo aqueles cuja pele mostrava-se áspera pela falta de banho. Quem se lavou no sangue de Cristo não precisava lavar-se de novo. Os médicos, poucos, não inspiravam muita confiança. Escolas de medicina só surgiram no final da Idade Média. Até então o aprendizado era empírico e excluía importantes conhecimentos, como da anatomia. Dissecar cadáveres era uma prática severamente restrita, sobretudo por motivos religiosos. Considerava-se que a sacralidade do corpo de Cristo estendia-se aos demais corpos, vivos ou não. Em consequência, a medicina continuava baseando-se nos trabalhos de Galeno, que não associava doenças a órgãos ou sistemas e na qual erros de anatomia não eram raros. As raras cirurgias, conduzidas sem anestesia e sem qualquer asepsia, eram praticadas por barbeiros. Até hoje existe, diante de antigas barbearias inglesas, uma espécie de mastro com listras brancas e vermelhas. Lembrando essa antiga atividade, o vermelho simboliza o sangue e o branco as bandagens usadas nos operados. Os barbeiros também faziam a sangria, um dos procedimentos mais comuns à época. Leia quadro na página 42. A sangria era usada para tratar a pletora, uma situação na qual o corpo tinha excesso de sangue. O tratamento clínico não era muito melhor. John Ardern, autor de Uma Arte da Medicina e médico de reis da Inglaterra, tratava cólicas renais como um emplastro quente untado com mel e fezes de pombos. Mas engana-se quem pensa que a medicina estagnou completamente nessa época. Na Espanha muçulmana, médicos árabes e também judeus, os dois grupos então conviviam em paz, inspiravam-se em Hipócrates e Galeno para introduzir importantes progressos na cirurgia, na oftalmologia, na farmácia. Avicena, Ibn Sina, por exemplo, que viveu de 980 a 1037, foi autor de uma importante obra, o Cânon, que até o século XVII serviu como texto básico das escolas de medicina. Mas a cristandade tinha escasso acesso a esse conhecimento. A biblioteca de Carlos Magno, famosa por sua extensão, continha um único texto sobre medicina, de Curandis Morbis a cura das doenças, de Serenus Samonicus, famoso médico de Roma antiga. Apenas no mosteiro medieval o conhecimento médico da antiguidade grega era preservado. Ali, sob a guarda dos monges, tal conhecimento não se transformaria em heresia ou apelo ao paganismo. A ineficácia dos procedimentos mágicos ou religiosos era compensada com a caridade. Foi assim que surgiram na Idade Média as instituições precursoras dos modernos hospitais, os xenodoxia, asilos para doentes, e também para viajantes, nos quais os pacientes recebiam, se não o tratamento adequado, pelo menos conforto espiritual.
No final da Idade Média as coisas começaram a mudar. O ensino da medicina torna-se mais institucionalizado. Nessa época surge a famosa Escola de Salerno, Itália, que funcionou do século X ao XII. Eram 4 anos de estudo mais um de prática sob a supervisão de um médico. O mais famoso professor em Salerno foi Constantino Africanus, que viveu no século XI de Cartago, então uma cidade árabe. Na escola de Salerno foi elaborado o Regimen Sanitatis Salernitanum, um código de saúde que continha regras simples, práticas e sensatas para uma vida saudável. Detalhe curioso, essas recomendações eram em versos, para serem mais facilmente lembradas. Salerno e depois Montpellier, no sul da França, eram os pilares da educação médica na época. Mas a medicina ainda não era uma área autônoma. Era ensinada da mesma forma que filosofia ou direito, com muitas referências aos mestres e seus textos e pouca observação ou experimentação. A anatomia continuava ausente do currículo e só apareceria na Renascença. Mas a cirurgia já era largamente praticada em Salerno. Quem operava deveria adotar, previamente, certas precauções, evitar o coito, o contato com mulheres menstruadas e alimentos cujo cheiro pudesse corromper o ar, tal como a cebola. Uma outra inovação de Salerno foi a licença para que mulheres pudessem praticar a medicina. Santa Hildegarda, uma abadesa beneditina, escreveu vários tratados médicos. E Trótula ficou conhecida como parteira. O fim da Idade Média foi marcado pelas pestilências. Epidemias naturalmente já tinham sido registradas, tanto no Oriente como na Grécia e no Império Romano. Mas os movimentos populacionais, a miséria, a promiscuidade e a falta de higiene dos burgos, os conflitos militares, tudo isso criou condições para explosivos surtos epidêmicos. O exemplo mais conhecido são as repetidas epidemias de peste. Doença causada por uma bactéria, Pasteurella pestis, a peste é em geral transmitida por pulgas de ratos. O Ocidente medieval estava despreparado para enfrentar a peste. Por outro lado, a doença coincidiu com o início de importantes mudanças econômicas, sociais e culturais e, em certa medida, até contribuiu com elas. A enorme hecatombe paradoxalmente valorizou a mão de obra. Os servos já não estavam tão presos às terras do senhor feudal e muitos deles mudaram-se para as cidades, onde novos ramos de atividades se desenvolviam. O comércio, inclusive o marítimo, desenvolveu-se muito, as ciências e as artes progrediram e tudo isso repercutiu na prática médica. Acabou o tabu em relação aos estudos anatômicos, a medicina tornou-me mais prática e mais científica. Era a modernidade que tinha início e sob o signo dela ainda vivemos. Isso não quer dizer que crendice e superstições em relação a doenças tenham desaparecido. A ciência não tem explicação para tudo, muito menos para os mistérios do corpo humano. Enquanto esses enigmas persistirem, muitas pessoas continuarão recorrendo ao sobrenatural para diminuir a angústia que a enfermidade sempre causa, na Idade Média ou em qualquer outra época. Confie alguns dos tratamentos que eram realizados na Idade Média, cirurgias cruéis. Como dito anteriormente, os cirurgiões da época tinham pouquíssimo conhecimento sobre a anatomia humana, sobre antissépticos que fizessem com que as feridas não infeccionassem, e sobre anestésicos. Não era agradável ser um paciente nessas horas, mas não havia muita escolha. Para se livrar da dor, você era submetido a mais dor. Na maioria dos casos, monges se tornavam cirurgiões, já que eles tinham acesso à literatura sobre medicina. No entanto, em 1215, o Papa pediu para que eles não fizessem mais o trabalho. A tarefa sobrou para fazendeiros que tinham experiência tratando animais. Bale, um anestésico cruel que podia ser fatal. A cirurgia na Idade Média era usada somente em casos de vida ou morte. Uma razão é que não havia anestésico confiável que pudesse aliviar a dor enorme de um procedimento cirúrgico. Algumas poções usadas para amortecer o paciente ou induzir o sono podiam ser letais. Um dos exemplos é o bale, uma mistura de suco de alho, suco de cicuta, ópio, vinagre e vinho que era dado ao paciente antes de uma cirurgia. O suco de cicuta sozinho poderia ser fatal, ele é tão forte como anestésico que o paciente para de respirar. Feitiços, rituais pagãos ou penitência religiosa como forma de cura. 3 tratamentos medievais, normalmente, eram uma mistura de fatos científicos, crenças pagãs e imposições religiosas. Um exemplo é que, quando alguém contraía a peste bubônica, era determinado que ele passasse por um período de penitência, se confessando com o padre. Como a doença era vista como um castigo de Deus,
Se o paciente admitisse seus pecados, talvez sua vida fosse poupada. Cirurgia de catarata, o dolorido processo que raramente salvava o olho do paciente. 4. Uma operação de catarata incluía a inserção de uma faca ou de uma agulha pela córnea, forçando as lentes do olho até o fundo do órgão. Posteriormente, uma seringa era usada para extrair por sucção a catarata. Bexiga bloqueada, um catéter de metal inserido diretamente na bexiga, assim como o bloqueio da bexiga, devido a sífilis ou a outras doenças venéreas, era comum na época, já que não havia antibiótico. Então um tubo de metal inserido através da uretra até a bexiga começou a ser usado em meados de 1300. Quando o tubo não conseguia passar pela uretra, outros aparelhos eram usados, provavelmente apresentando um risco tão grande quanto o da própria doença. Cirurgiões em campos de batalha. Puxar flechas não é para qualquer um. 6. E como remover flechas dos corpos de soldados. Normalmente a ponta da flecha ficava dentro do corpo do soldado, enquanto só era possível tirar o cabo. Esse problema foi resolvido com a colher de flecha, que era inserida na ferida causada pelo disparo e pescava a ponta da flecha. Sangria, a cura para quase qualquer doença. 7. Os médicos da Idade Média achavam que praticamente todas as doenças eram causadas por excesso de líquido no corpo. Então a solução era tirar o sangue dos pacientes. Havia 2 métodos principais. O primeiro usava sanguessugas para tirar o sangue. O bicho era colocado sobre o local e sugava uma boa quantidade do líquido. O outro era um tradicional corte na veia, normalmente no braço. Parto. Mulheres, quando grávidas, eram preparadas para a própria morte. 8. Dar à luz na Idade Média era tão mortal que a igreja pedia que as grávidas se preparassem para morrer. E teve uma época em que parteiras mais experientes foram perseguidas como bruxas, já que usavam métodos para aliviar a dor de suas pacientes. Quando um bebê estava morto no útero, uma faca era usada para que ele fosse desmembrado ainda na barriga da mãe, para facilitar a retirada do feto. Clísteres, um método medieval usado para injetar remédios. Pelo ânus 9. O clíster era uma versão medieval do supositório, um aparelho que injetava fluidos no corpo através do ânus. Era um cano ligado a um recipiente. O cano ia lá enquanto, no recipiente, estava o remédio. Hemorroidas tratadas com ferro quente. 10. Você leu direito. O tratamento para hemorroidas era queimá-las com ferro quente. Há até uma história sobre um monge que, sofrendo com suas hemorroidas enquanto trabalhava no jardim, sentou-se em uma pedra que, milagrosamente, o curou do problema. A pedra existe até hoje, com a marca das hemorroidas do monge, e é visitada por muitos que esperam curar seu problema até hoje. Ainda bem que a medicina evoluiu, não é mesmo?